Bora falar de leitura boa e de leitura ruim. Oi leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as minhas leituras do mês de novembro. Mas antes da gente começar com essa lista, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo, eu espero que você goste de ficar por aqui. Então se aproxega, arruma seu cantinho aí e fica comigo. Se você já for inscrito, muito obrigada. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com algum amigo seu para que o canal continue crescendo. Pessoal, o nosso desafio do mês de novembro era ler a maior quantidade possível de gêneros diferentes. Consegui? Mais ou menos. Eu comecei o meu mês de novembro muito cansada da pequena maratona que eu fiz em outubro de livros de suspense e terror. Então eu não consegui ler esse gênero em novembro porque eu realmente estava muito saturada. Acho que foi uma péssima ideia ter colocado desafios sobre gêneros em um depois do outro, sabe? Vou me atentar a isso pro ano que vem. Se você não tem ideia do que eu tô falando de desafios, no final do ano passado eu postei uma lista de 12 desafios literários para seguir nesse ano de 2023. Eu estou fazendo um desafio por mês. Eu vou deixar o link do vídeo por aqui para você assistir depois. Então, nesse mês de novembro eu deveria ler a maior quantidade de gêneros possíveis. Eu me esforcei, tá? Mas confesso que foi um pouco difícil. Eu abri o meu mês com uma fantasia, porque eu estava com muita saudade de ler uma fantasia, e uma fantasia boa. Uma fantasia que me prendesse, e eu acertei em cheio. Dia 1º de novembro eu comecei a ler King of Scars, da Leigh Bardugo. Aqui esse livro se passa no universo Grisha, então a gente vai ter Sombra e Ossos, na ordem cronológica. Depois a gente tem Six of Crows, que é uma duologia, e então a gente tem King of Scars. Aqui os nossos protagonistas são o Nikolai, que é o rei de Ravka, e a Zoya, que é uma Grisha, tá? Que ela aparece em Sombra e Ossos e tudo mais. Se não me engano, esse livro aqui ele vai se passar uns 3 anos depois do final de Sombra e Ossos. E a gente vai rever alguns outros personagens que apareceram nessas sagas anteriores. Uma delas é a Nina, que também é uma Grisha, ela aparece muito em Six of Crows, eu amo ela, é uma das minhas personagens favoritas. Então revê-la aqui nessa fantasia me fez muito bem. É meio difícil eu falar um pouco dessa história sem dar um pequeno spoiler dos livros passados, né? Mas basicamente aqui o Nikolai, que é o rei de Ravka, ele tá lutando contra uma, não vou dizer doença, uma questão, uma maldição aí que tá colocando a vida dele em perigo e pode colocar o futuro do reino em perigo. Então eles precisam encontrar uma cura para isso que tá acontecendo com o corpo dele. E em paralelo a gente vai acompanhar a missão da Nina, tá? Com alguns outros Grishas ao longo aí dos outros territórios do universo. E com certeza esses personagens todos e essas pequenas histórias vão culminar, imagino eu, no segundo livro da duologia. O que eu gostei nesse livro, gente? Eu amo o Nikolai, ele também é um personagem que ganhou meu coração aí nas sagas passadas, porque ele é muito bem humorado. Eu gosto muito do senso de humor dele, dos diálogos. Aqui eu me senti muito próxima dos personagens, eu gostei muito mesmo. Gostei do enredo, aqui a gente explora um pouco mais dessa questão da construção do universo de magia, da Leigh Bardugo. Então acho que a cada saga dela, ela vai enriquecendo esse universo, sabe? Sem ficar forçado. Então eu gostei muito disso. Foi um livro que fluiu super bem, eu fiquei mega imersa, foi realmente uma fantasia que me abraçou, sabe? Eu tava sentindo muita falta disso. Tem vários plot twists, eu só me desconectei um pouco justamente nas partes da Nina, que é uma personagem que eu gosto muito. Não sei, eu achei que o ritmo das partes do Nikolai e da Zoya eram tão frenéticos, tinha tanta ação, mais diálogo, e as partes da Nina eu achei um pouquinho morosas, um pouquinho chatas, então isso acabou me desconectando um pouquinho com a história. Mas, no geral, foi uma experiência muito boa, eu curti muito, com certeza aí tá logo atrás de Six of Crows no meu ranking de sagas da Leigh Bardugo, e eu tô bem ansiosa pra ler o segundo volume. Tô esperando baixar um pouquinho o preço, porque tá sempre bem caro e não baixou na Black Friday, mas enfim, eu tô bem animada. Quando eu ler, com certeza eu vou sentir falta desse universo, porque eu acho que ela não escreveu mais nada depois dessa duologia aqui. Mas amei, acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro, e ele abriu o meu mês de novembro de forma muito positiva. Depois de King of Scars, eu mudei de gênero, continuo um pouco dentro da fantasia, mas eu li uma fanfic de Dramione chamada The Eagle's Nest, que seria o ninho da águia, basicamente em tradução livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo da fanfic, tanto em inglês quanto na tradução em português, pra quem quiser dar uma conferida. Nessa fanfic
fanfic aqui, vocês já sabem, né, gente, que eu leio fanfics de Harry Potter somente com o trope de Hermione. É a Annie que conseguiu me viciar nessa parada aí. Então, resolvi me aventurar, eu tava precisando de uma leitura mais leve. E eu gosto muito de ler fanfic porque eu acho muito criativo sempre os enredos que as autoras acabam criando. Aqui em The Eagle's Nest, os 7 livros continuam canônicos, ela não mudou os livros já publicados pela querida Ona lá. Aqui, eles voltam pra Hogwarts depois da guerra pra completar os estudos, né? Então, o pessoal que tava no último ano de Hogwarts teve que interromper os estudos por conta da guerra. E aí, nessa história, eles voltam pra completar um 8º ano, digamos assim. Então, o Golden Trio volta pra Hogwarts, Harry, Rony, enfim, todo mundo que sobreviveu lá dos livros de Harry Potter acaba voltando, a maioria, pelo menos, dos alunos, por conta da guerra. Qual que foi o plot, a sacada genial da autora? Eles quiseram realocar os alunos nas casas de Hogwarts, porque por conta da guerra ficou aquele estigma, por exemplo, da Sonserina como vilã e tudo mais, e eles não queriam isso, eles queriam que a galera também se ressocializasse, enfim, novos ares, entendeu? Mudanças pós-guerra. E aqui nessa história, a Hermione e o Draco acabam parando na Corvinal. Então esse aqui é o start para eles começarem a ter uma relação aí, né? E aqui, gente, ele é um slow burn, falando na questão sentimental. Rolam algumas coisas físicas antes, tá? Mas questão de sentimento, de construção de romance é bem devagarinho. Essa fanfic tem umas 700 páginas, mais ou menos, se a gente for contar em páginas de livro físico, se não me engano. Então ela não é curta, mas ela também não é a maior de todas que eu já comentei aqui com vocês. Eu gostei bastante da escrita da autora, eu acho que ela pegou muito a essência dos personagens, ela fala muito dessa questão das casas, né? De como a gente não é 100% preto no branco. Ela traz essa questão em relação às casas de Hogwarts. Então a Hermione, ela não era 100% Grifinória, ela tinha um pezinho ali na Corvinal, então ela acaba explorando esses lados das casas que eu achei muito legal. Gostei bastante do enredo. Nossa, eu me diverti muito lendo essa fanfic. Talvez ela poderia ter editado umas partezinhas, assim, porque é uma fanfic longa, né? Talvez ela fosse um pouquinho melhor se ela fosse um pouquinho mais curta, mas no geral eu gostei muito da experiência. Eu dei 4,5 estrelas também. Faltou, cara, muito pouco pra eu favoritar essa fanfic. Não é a minha queridinha de todas, mas com certeza tá alta aí no meu ranking das que eu já li por enquanto. Então eu curti muito essa experiência, foi muito legal ver esse lado do Draco e da Hermione na mesma casa de Hogwarts. E também aqui tem muitas outras questões, acontece muita coisa em 700 páginas, tá, gente? Isso aqui é só o start. Mas, sério, eu gostei muito, foi muito proveitoso. Eu curtia muito passar esse tempo lendo essa fanfic. Então, apesar de ela ser comprida, foi uma leitura muito gostosa, muito agradável. Aí, depois dessa fanfic, eu fui pra Uma Questão de Química, que foi um livro mega hypado, que muita gente gosta, muita gente ama. Eu nem sei dizer pra você, sinceramente, exatamente o gênero de Uma Questão de Química. No Google, fala que ele é romance humorístico e romance histórico. Eu acho que encaixa mais em romance histórico, porque se passa em 1960, mais ou menos, né? Então a nossa protagonista, ela é uma química, ela é mega inteligente, ela é um crânio, assim. Só que a academia, né, as universidades são ambientes extremamente masculinos e ela se prejudica muito por conta disso, porque não confiam no trabalho dela, na palavra dela, não levam ela a sério. Essa questão da igualdade de gênero vai permear muito essa história aqui. E aí a gente vai acompanhar essa jornada dessa mulher que trabalhava na universidade e o que aconteceu para hoje, atualmente, ela ser uma apresentadora de programa de televisão de culinária. Hoje ela é apresentadora, ela é mega famosa nos Estados Unidos e ela apresenta um programa de culinária com embasamento químico. Então ela ensina a mulherada ao longo das receitas aí, ela acaba ensinando um pouco de ciência para elas também. E a gente vai acompanhar essa jornada de como que ela saiu de dentro da universidade para parar como apresentadora de televisão, e é um livro assim muito tocante nesse quesito da igualdade de gênero. Eu demorei para me conectar com esse livro. O começo, essa parte do passado, eu demorei um pouco para engrenar, para me apegar aos personagens, sabe, para me apegar à protagonista, mas eu acho que de 50% para frente, nossa, foi uma experiência muito maravilhosa, foi muito legal, traz muitas reflexões, assim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, porque ele realmente tem muito para te fazer refletir. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, terminei chorando, então aí a nota já aumentou.
tá? Mas a escrita é muito legal, realmente tem partes muito engraçadas, a nossa protagonista ela é bem icônica, muito singular, eu nunca vi uma protagonista desse jeito, então eu curti bastante e eu espero que vocês gostem também. Aí eu pensei em, assim, já que eu já li romance histórico, já li fantasia, vou ler um romance romântico, né? Então essa era a minha pretensão. Eu comecei Síndrome da Boa Garota, da Elle Kennedy, que é a mesma autora de O A Cor, tá? Que é aquela série famosinha que inclusive tenho, mas confesso que agora eu tô com medo de ler. Aqui em Síndrome da Boa Garota, gente, é uma sinopse, assim, pra vocês terem noção, eu já vou adiantar, eu abandonei esse livro em 20%, porque eu não aguentei. A nossa protagonista, ela é uma menina com muito dinheiro, ela é classe média alta, só que ela namora um cara cuja família é muito mais rica que a dela. Então, assim, ela é rica, mas, assim, não é a bambambam ainda. Ela tirou um ano sabático para investir no próprio negócio depois do ensino médio e agora ela tá sendo obrigada a fazer faculdade, né, por conta dos pais dela, né? Eles deram esse um ano para ela investir no negócio digital dela e ela vai pra faculdade agora. Ela vai pra faculdade numa cidade menor, da Bahia, assim, que tem praia e tudo mais, e é onde o namorado dela mora. Então, eles tinham um relacionamento meio à distância, né? Se viam menos e agora eles vão morar nesse mesmo lugar. O nosso protagonista masculino não é o namorado da protagonista. Então aqui a gente já tem uma girl math aí, né? Se a protagonista começa namorando num livro de romance, a gente pode saber que vai acontecer alguma coisa. O nosso protagonista, ele é um morador dessa cidadezinha onde tem essas universidades. E ele é um cara muito mais simples, assim. Ele é um cara com essa pegada de bad boy, todo tatuadão, gosta de andar de moto, rala pra caralho pra conseguir pagar as contas, então ele trabalha num bar. E o livro começa com o seguinte, ele tá no bar trabalhando, o namorado dessa protagonista, que a gente ainda não conhece, porque esse é o primeiro capítulo, meio que é abusivo com a garçonete desse bar. O protagonista fica puto, expulsa ele, só que aí o cara fica putinho do tipo, você sabe com quem você está falando? E faz o cara ser demitido, porque digamos que a família dele é dona de não sei quantos mil imóveis na cidade e o dono do bar, onde o protagonista trabalha, ficou com medo do cara tirar a propriedade dele. Então, ou seja, o namorado da protagonista é um grande babaca. E aí, gente, qual é a questão? É meio óbvio que vai rolar alguma coisa entre os dois protagonistas mesmo, que a nossa protagonista namora e esse cara babaca, tá? Então, eu acho que o problema já começa aí. E aí, qual que é a grande ideia? O cara, o protagonista, que eu já esqueci o nome, ele fica puto com o ricão babaca lá e fala assim, eu preciso me vingar. Porque como que vai ficar essa parada aqui do nosso grupo aqui? Porque ele tem um irmão gêmeo e eles são meio conhecidos na cidade também. Assim, como que vai ficar a nossa reputação se eu deixei o cara me demitir e eu ficar na pior? Não, a gente tem que dar um jeito nisso. E aí a grande ideia deles é ele roubar a namorada do cara. E ai, gente, tão simplório, a escrita tão sem substância, sabe? Os diálogos, os personagens caricatos, diálogos sem pé nem cabeça, do tipo, não leva a lugar nenhum. A protagonista, por exemplo, ela conhece a colega de quarto dela e já fala assim, no segundo capítulo, nossa, ela é como a irmã mais nova que eu nunca tive. Amado, você conhece essa menina 2 horas. E aí, aquele clichêzão do tipo, ela ama o namorado dela, eles já estão juntos há bastante tempo, mas sabe que é por status, que a família deles são muito amigos, então assim, é o casamento perfeito futuramente, porque as famílias já são amigas, os dois têm muito dinheiro, cada um ganha vida aí com suas próprias coisas, parará. Mas ela sente uma atração enorme pelo protagonista, que tem cara de bad boy, é meio motoqueiro, sabe, gente? Então assim... Não deu pra mim, assim, o ódio do clichê, muito sem substância, sabe? Era só isso, eu sabia que o livro ia ficar só isso. Eu já meio que adivinhei o enredo, ela no final das contas, ela ia ceder a essa tentação, eles iam ficar, e aí ela ia ficar na dúvida se ela termina com o cara ou não. Com certeza ia saber que foi só uma aposta pra ferrar o namorado dela, e aí ela vai ficar chateada com o protagonista. Gente... clichêzão. Já conheço esse roteiro, entendeu? Então eu não aguentei, abandonei em 20% porque eu não ia me submeter a isso, entendeu? Poderia ler pra falar mal? Poderia, mas em 20% eu já consegui falar tão mal assim, então nem precisei ler tudo. Então abandonei. E aí eu decidi ainda tentar ler outro romance e eu acabei começando Acorda pra Vida, Chloe Brown. Em Acorda pra Vida, Chloe Brown, a nossa protagonista Chloe, obviamente, ela acaba tendo uma experiência de quase morte, ela quase é atropelada e com certeza ela não sobreviveria se ela fosse atropelada. E isso dá um start na vida dela do tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso viver, eu preciso fazer coisas diferentes, bora Chloe, acorda pra vida. E aí ela faz uma lista de coisas que ela, digamos assim, quer fazer antes de morrer. E nessa lista tem várias coisas que ela nunca fez, como acampar, enfim, tem várias coisas nessa lista aí, fazer sexo sem compromisso e tudo mais. E a Chloe, ela tem uma condição financeira legal, tá? Ela é de uma família mais abastada e ela mora num prédio sozinha. Ela tem 2 irmãs, que cada uma inclusive tem seu próprio livro. Ela mora sozinha
sozinha e a Chloe tem fibromialgia. Essa foi uma representatividade muito legal, porque além de ela ser uma protagonista negra, de ser uma protagonista plus size, e eu peço desculpa se eu estou falando o termo errado, né? Falei plus size porque acho que é mais respeitoso. Mas não sei, me digam aí como que eu devo descrever a personagem, porque eu realmente não sei, eu não quero soar mal educada. Então, além dela já ter essas representatividades, ela ainda tem a representatividade da fibromialgia. Então, ela sente muita dor, ela tem que fazer fisioterapia, ela toma vários remédios. Então, é uma doença crônica que não tem cura, só tem tratamento. E eu nunca tinha visto uma protagonista com essa condição. Então, essa foi uma representatividade que eu gostei bastante. Então, ela é a nossa protagonista. O nosso protagonista masculino, por quem ela vai se envolver, é o Red. Ele é zelador do prédio onde ela mora. O Red, ele trabalha como zelador para conseguir pagar as contas, mas o que ele ama fazer mesmo é pintar. Então, ele é artista, ele pinta quadros. E a gente vai ver ao longo da história que ele tinha uma carreira bem sucedida em Nova York como artista. A coisa acabou degringolando, ele voltou para essa cidade que eu não lembro mais qual que é, e virou zelador e tal, e acaba tentando vender uma coisa ou outra por fora. Enfim, eles vão se esbarrar, eles já se conhecem, mas nunca tiveram muito contato, assim, e eles vão começar a virar amigos, e aí ela se propõe a ajudar ele com um site para ele vender as obras de arte deles, e ele vai ajudar ela a ticar a lista dela de acampar, andar de moto, essas coisas assim. Então esse é meio que o acordo deles, e é óbvio que eles vão criar sentimentos um pelo outro. Eu gostei que ele, como protagonista, não é aquele clichê de cara mega musculoso, cabelo curto, olhos claros, sabe? Ele é ruivo, mas tem cabelo comprido, eu não sei, eu achei ele um galã diferente, sabe? De outros romances que eu já li, então isso me agradou bastante, que muda um pouquinho esse nosso imaginário coletivo de homem bonitão de romance, sabe? Então gostei dessa vibe. Não foi um livro que me prendeu super, assim, né? Não é um livro que vai muito além disso, o enredo é bem simplório, segue um padrãozinho de romance, então fórmula básica de romance aí que a gente já conhece. Então foi um livro que me agradou, foi bem divertido de ler, passei o tempo rápido, mas não foi assim grandioso pra mim. Eu acabei dando 3 estrelas. Então foi um livro bom, mas ele não foi incrível. E uma coisa que me incomodou um pouco no livro é o seguinte: quando um livro ele é mais 18 ou mais 16, a gente já nota essa classificação indicativa na própria linguagem do autor e dos detalhes que ele coloca em foco na escrita. Aqui eu achei que essa mudança foi meio abrupta, porque você começa lendo um livro, parece que ele é um livro mais leve de romance. A gente nota essa atração entre os personagens, mas parece uma coisa mais tranquila. E aí, de repente, a autora já usa um linguajar um pouco mais pesado. E aí eu achei essa transição muito brusca, eu achei que não combinou, sabe? Cortou um pouco a minha vibe, porque não foi uma coisa, que começou, entre aspas, mais inocente e foi ficando mais sensual. Não, foi realmente um corte. E isso me desagradou. Então foi um detalhe, mas que acabou fazendo muita diferença na minha experiência de leitura. Mas no geral foi um livro legal, gostei, mas não foi incrível, tá? Mas recomendo aí, eu tenho amigas que gostam muito dessa trilogia, já me indicaram o segundo livro, né? Eu tenho o terceiro, não tenho o segundo, vou ter que comprar o segundo. E eu tenho muita vontade de ler, sim, de conhecer a história das outras irmãs Brown. Depois, eu não consegui sair do romance, na verdade, até porque Acorda pra Vida, da Chloe Brown, é um livro curto. E aí, chegaram minhas compras da Black Friday, que inclusive saiu vídeo sobre isso. E aí eu li Heartstopper volume 2. Tava com vontade de ter um quentinho no coração, então eu aproveitei pra ler Heartstopper. Lindo, incrível, maravilhoso. Eu amo esses meninos. Eu adoro esse tipo de história mais inocente de ensino médio, assim. Eu acho que essa representatividade merece os clichês que os casais héteros têm, sabe? Então, cara, curte demais. Aqui a gente vê os personagens secundários e como eu já vi a série, eu meio que já sabia o que ia acontecer. Mas foi muito bom revisitar essa história, revisitar esses personagens. É uma experiência muito agradável. Eu gosto muito do traço, da arte da Alice. Então foi uma experiência muito boa. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Não cheguei a favoritar, igual eu fiz com o primeiro volume, mas esse aqui é tão delicinha quanto e eu amei. Já quero comprar os próximos pra continuar acompanhando. Bom, aqui a gente termina, né? Terminei os livros, então eu li 4 livros, abandonei um, li uma HQ e eu também li um mangá esse mês, hein? Eu aproveitei pra ler Haikyuu volume 8, que chegou aqui em casa da assinatura. Deixa eu mostrar outra capa pra vocês, que sempre tem 2 capas diferentes. E aqui em Haikyuu, pra quem não sabe, ele é uma história de vôlei. A gente acompanha um time de meninos do ensino médio, cujo sonho deles é ir pro campeonato nacional, então eles têm que passar pelas classificatórias e a gente acompanha essa questão dos treinos e tudo mais. E eu amo, eu já falei aqui que Haikyuu é o meu xodozinho, me dá quentinho no coração, é a minha história conforto, eu acho, no mundo dos mangás, tá? Gosto muito, já assisti o anime, então já sei o que aconteceria, mas é muito legal ter essa experiência de uma outra forma, né, com a forma da leitura. A gente nota um pouquinho umas diferenças de nuances, assim, em alguns personagens, mas eu amo porque é super bem humorado,
explica a questão das regras do jogo de forma muito boa e acaba criando uma questão que parece que você tá assistindo mesmo um jogo e torcendo pro seu time. Então eu adoro essa sensação. Curti muito mesmo. Recomendo aí pra quem não conhece Haikyuu. Maravilhoso. Serão, eu acho que 22 ou 24 volumes no total, tá? Pra quem tiver curiosidade e quiser começar a coleção. Se você não quer ler o mangá, você pode assistir o anime, que é maravilhoso, inclusive. Então, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Comenta aqui embaixo qual foi o seu livro favorito do mês de novembro. Me conta se você favoritou algum ou teve algum assim que você curtiu muito. Vamos trocar figurinha, vamos trocar indicação aqui. Muito, muito, muito obrigada pela sua atenção. Deixa o seu like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra você. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo, tchau!